não sem antes, doutor, manifestar a Vossa Excelência que, de fato, é um prazer recebê-lo nesse plenário, não obstante também nunca saibamos do que sai dessa gaiola. A gente não sabe se volta para casa um dia, se volta, mas o senhor é uma pessoa que sempre, comigo pelo menos, e não tem testemunho contrário com terceiros, sempre uma pessoa de fino trato. Uma pessoa que reage energicamente aos ataques contra a sua liberdade de exercício profissional, que faz muito bem, e eu sei disso, mas que mantém o respeito com aqueles que o respeitam, mantém o respeito com a sociedade e principalmente com o seu constituído, que é a quem o senhor dá voz aqui nesse plenário. Sabemos que, por vezes, o senhor é fora da curva, mas como fora da curva, dentro daquilo que entende necessário para defender os seus interesses, e eu jamais criticaria quem trabalha dessa forma. Ao contrário, critico aquele que não luta por seus direitos, que não luta por seus objetivos. Na minha ótica, o senhor está de parabéns. São 9h59 com a palavra. Obrigado, Excelência. Excelentíssimo doutor Ricardo Salles de Oliveira, esse modesto operador de direito que tem a sacada de justiça. Excelência, o meu caminho no Tribunal do Júri começou a ser trilhado aqui. Há alguns anos, muitos anos, o doutor Zé Amanso presidia esse tribunal e não tínhamos defensores públicos, como não temos na maioria dos estados de Minas Gerais. Ele chamou de saudosa memória Antônio Moacir Gianon, que reuniu um grupo que foi intitulado Mutirão da Cidadania. Foram 2.000, reitero, 2.000 júris. Desses 2.000, 300 eu tive o privilégio de fazer parte. O primeiro que fiz aqui, e nessa primeira vez eu tive 7 incontinências intestinais. Eu tenho incontinência até hoje. Como eu não tenho envergadura de Evaristo Moraes, né? Nem de Evandro de Silva falou no livro dele, A Defesa Tem a Palavra, que toda vez que ele ouvia isso, percorria um arrepio na espinha. Eu tenho dor de barriga. Né? Para ver a diferença da envergadura moral de um e outro. Porque a responsabilidade daqui é incomensurável. Sua Excelência brincou, doutor Léa Malotti, que eu sou, é bravo, brigador? Algo mais ou menos. Eu ia falar isso, eu diria, não sei. Eu vou brincar com o senhor o seguinte: eu sou intragável, eu sou insuportável, eu sou inóspito. Com jargão mais chulo, eu sou escroto. Por um detalhe só: aquele que está sentado ali, e por que eu fiz uma pergunta? Podemos externar o conceito de sentença, nós conversamos antes do plenário. E Vossa Excelência, quem você conversa? Isso é natural conversar. Qual que é o posicionamento de Vossa Excelência? Olha, não vislumbro isso. Então, não tem testemunho. Fiz o título da Fantini aqui. Quero ouvir. Alguém falou comigo, vou pedir a pessoa, não quero ouvir ninguém. Não conta, o Supremo Tribunal Federal pode ouvir. Então, nesse contexto, o que eu queria pontuar, Excelência, para o conceito de sentença? Que tanto quanto ontem, no processo onde morreu um advogado, em que todos aqueles que foram acusados foram absolvidos. Ontem o doutor Fantini aqui, acredito que o doutor Ricardo tenha participado do conselho de sentença, já que é aquele que vai me dar os 6 da Agacena, né? Porque todo o conselho de sentença está sorteado, e ontem eu quero 47 milhões. Sua Excelência viu ontem o doutor Fantini pedir absolvição num processo em que o advogado sucumbiu, em que força reversa não foi montada, nem força-tarefa. O que é a função da gente aqui, Excelência? Primeiro, cumprir o artigo 133 da Constituição Federal. Nós somos indispensáveis na administração da justiça, para estar aqui precisa da gente. Segundo, aqui vigora a plenitude de defesa. Eu procuro exercê-la no ápice da minha fragilidade como ser humano, da minha incapacidade como profissional, das minhas limitações como homem. Mas aquele que está sentado ali, Excelência, sempre terá desse ensino de aprender advogado uma voz fina, uma voz da mistura de espanhol, italiano, português e índio. Isso é o Quaresma, que tem
feito ao longo desses anos todos, são 30 anos de advocacia criminal, valer a voz que está sentada ali. Porque às vezes eu brinco, eu tenho juízes, promotores, até desembargadores, que a gente tem um pouco mais de contato, e se um dia eu matar alguém, eu quero você como advogado. Certamente nunca matarão alguém, em que pese um juiz lá em Uberlândia ter matado um cidadão, um promotor de justiça lá em Bertioga ter matado um interlocado, algumas azeitonas do corpo todo. Toda pessoa é capaz de matar, toda pessoa é capaz de matar. E quando se senta ali, o mínimo que se exige, para Vossas Excelências terem ideia, quando a gente vai acumulando experiência, no início eu colocava um de vós sentado ali. Imagine se um parente de qualquer um de vós for. Com o tempo eu fui aprendendo que não era legal fazer isso. Então eu falo do meu filho. Coloque-o à mercê do algoz, eu arranco a cabeça do cara com a caneta. E o mínimo que eu quero, o que é? Um julgamento justo. Eu quero que haja paridade de armas, eu quero um juiz imparcial, que permita que o Ministério Público seja Ministério Público, que o juiz não seja MPF Futebol Clube. Nós saímos de um plenário de 6 dias, onde eu não tinha um juiz federal presidindo, eu tinha um procurador da República transitindo de juiz. Aconteceu um fato, excelência, que eu acabei na manifestação que nós abandonamos o plenário depois de 6 dias, que eu vou me penitenciar aqui agora. Eu não declinei. Um interrogatório do nosso patrocinado demandou 5 horas. Vossa Excelência acha que eu pergunto o mundo? Eu pergunto, quando é que você arruma tanto assunto? O juiz achou, para perguntar do meu cliente na fase de sumário de culpa, 5 horas para interrogar meu cliente. Meu cliente não foi encontrado para ser intimado para o júri, resolveram prendê-lo. Eu entendo que poderia fazer o júri até a presença dele, não seria motivo para prender, mas está sendo discutido lá no TRF, na STJ. Prendeu o caboclo foi para plenário preso. Estava lá sentadinho, o juiz deixou, né? Até porque o STJ agora falou, não tem negócio de uniforme não. Se você nem nem pedir, família não trouxe, né? Se tivesse pedido, Vossa Excelência teria deferido. Tinha uma ordem uma vez, doutor Maria, que você não podia trocar de roupa. E o doutor Walter seguia. É um negócio mais sem noção. Eu vi uma juíza do Brumadinho uma vez colocar uma beca no réu. Ela chegou, eu tinha um pau com ela, porque ela me botou por causa de um juro que eu não fui, eu tinha 2 e não dava para 2 lugares ao mesmo tempo. Ela botou uma beca no réu, mas de uniforme aqui o senhor não fica, colocou uma beca nele. O juiz deixou lá, meu cliente, empresário, terno e gravata lá no júri. Pois bem, no decorrer do júri, tem mais nulidade que eu tenho cabelo na cabeça, Vossa Excelência, o meu cliente precisa conversar com a banca da defesa. Eu preciso estar com o computador e o interrogatório demandou 5 horas, então eu preciso de um ato temporal, né? Como estávamos em 4, a minha sócia, Claudineia Carla Calabunde, que é minha esposa, eu estava inquirindo, ela foi fazer essa reunião. O espaço cedido para que ela fizesse isso foi da sala de reconhecimento, que é menor do que esse espaço que Vossa Excelência está aí, sem ar-condicionado, sem ventilação, sem absolutamente nada. Ela ficou ali trancada com o nosso patrocinado por 4 horas. 4 horas, doutor Edson. Depois, como o lugar que estava vazava o som do plenário, ela foi retirada dali e foi cedido um lugar melhor ainda para ela. Muito melhor. A cela. A minha sócia, minha mulher, ficou mais 3 horas numa cela conversando com o nosso cliente, com o computador. É assim que a advocacia é tratada em alguns lugares por aí. E depois, quando nós abandonamos o plenário, ganhamos de presente uma multa lá do escritório, 200 salários mínimos. No total, 800 salários mínimos. Parece que o juiz não conhece, é muito capaz para passar no concurso de juiz, mas não sabe o que é abandonar. Eu deixei um ato, eu não abandonei o processo. E segundo, imotivadamente. Formou o conselho de sentença, tendo 11 jurados, tem que ter 15. Queria mandar as testemunhas embora, porque não tinha lugar para dormir. Foi, não tem verba, foi problema seu, então vamos levar esse lugar para. Vamos lugar esse julgamento quando tiver condição de fazer. Isso nós sofremos. Agora eu fico imaginando um parente de qualquer um de nós, quando sentado ali, que é um advogado ou um pé de couve. Essa é a nossa questão. Por isso que nós somos contundentes. O pessoal brinca, se é bravo é cachorro, eu sou contundente. Porque eu acho que quem está ali
né, nesses 300 juros de graça, eu pagava o xerox do meu bolso. Eu fazia especial extraordinário. Eu não me limitava ao plenário, não. Eu ia até onde tinha que ir. E ia com a seguinte situação: o réu, se depois tivesse dinheiro para contratar um advogado de verdade, professor Marcelo, professor Jair, professor Décio, professor Sidney, os baluartes que nós tivemos, né, o professor Oswaldo, se eles chegaram, acertou a mega senta, o Ricardo deu 6 para ele, pau! Não ia ter uma crítica ao nosso trabalho. Porque nós fomos advogados na essência. Nós somos advogados de verdade. Não foi um negócio para tapar buraco, não. Então, isso que eu sou hoje é fruto de 300 defesas feitas sem perceber um centavo sequer. Um centavo sequer. Por quê? Para condenar ou absolver, precisa de um maldito advogado. Por que eu falo maldito? Porque nós somos mal vistos. Agora, imagina só. Não, claro, mas a sociedade nos vê mal. Imagina o seguinte, excelência. Os correios desse processo tomaram pelo lombo afora 1 século de cadeia. 1 século de cadeia. Esses 2 garotos que estão aqui são jovens. Ficaram em cana 3 anos. 3 anos. Não foi o Ministério Público daquela comarca da capital. O senhor Sérgio falou muito bem. Esse processo veio desaforado lá de Igarapé. O fato aconteceu em São Joaquim de Bicas. E veio para cá por contingências óbvias. Para vossas excelências terem ideia. O meu cliente, sua excelência, foi muito oportuno. É bom ver quando você tem um cara. Não estou puxando seu saco, sabe que eu não sou capaz disso. É cirúrgico. Hoje é o seu julgamento. Hoje é a hora de você chegar aqui e falar o que tem que falar. É a sua defesa. E o cara está se cagando de medo. Se ele falar o nome dos correios, ele morre. A família dele vai ser morta. Então, ao nível que nós chegamos, e tem um advogado aqui para enfrentar tudo isso. Que não se acovarda, que não é lugar de covarde, não é lugar de aventureiro. Tribunal do júri, você tem que primeiro ter amor. Segundo, você tem que transpirar, você tem que exalar o quê? A essência da defesa. O que nós fazemos aqui é o contraponto, é um Estado todo poderoso. E nesse caso, com relação, agradeço, Alexandre, a confiança que nos é depositada. Vamos fazer o máximo que for possível para obter o mesmo resultado com relação ao nosso cliente, para resolver o problema do senhor. Que o Ministério Público tinha um entendimento tanto quanto fala, que vocês não têm nada a ver com essa bagaça. Absolutamente nada. E ficaram em cana 3 anos. Ah, quer um detalhe? O moço acabou de falar que foi preso por roubo. Olha como é que o Estado é um negócio interessante. Ele não tem crédito de cadeia, não. Se ele for condenado a 5, ele não vai poder pegar os 3 anos pretéritos e jogar no processo de agora, não. Olha que legal que é estranho. E se ele entrar com ação indenizatória e ganhar alguma coisa, daqui a uns 50 anos os netos dele vão receber algo. Você não sabe muito bem disso. Então eu queria muito agradecer a Vossa Excelência, mais uma vez o privilégio de ser presidido por vós. Tem lá uma arenga ou outra, normal. Vossa Excelência tem um posicionamento, eu tenho o meu. Nunca houve uma exaltação de voz, a minha voz é alta, nunca houve uma altercação, você nunca deu um berro comigo, nunca deu um berro, Vossa Excelência. Não é minha postura isso. Agora, se porventura estiver pisando na garganta do meu cliente, eu quero a perna do senhor. Porque não é um negócio, não é assim que funciona a banda. E Vossa Excelência nunca vai falar isso. Exatamente, tá vendo? E Vossa Excelência nunca fará isso. Agora, quando eu vejo um cara querer quebrar o pescoço do meu cliente, eu quebro a perna do cara. Se for necessário, dá um tiro nele. Se der para ir na canela, eu vou na canela. Porque não é assim que a banda toca. Cada um tem que saber o seu papel. Eu não posso ter um juiz promotor, eu não posso ter um juiz defensor. É ado, cada um no seu quadrado. E Vossa Excelência conhece muito bem, neste lugar, o vosso espaço. Os meus respeitos. Doutor Hermann, nós ficamos afastados das contendas aqui na Porfírio Albento há algum tempo. O Gênero de Vossa Excelência trabalhou comigo. Vossa Excelência entendeu que não seria salutar que nós tivéssemos em aulas antagônicos, dado que o Túlio Naves, que é consórcio da vossa filha, estivesse lá e Vossa Excelência aqui oficiando o mesmo processo. Hoje ele alçou voos, um jovem brilhante, um advogado talentoso, que está no escritório dele hoje, passou comigo um período e eu, em face da saída dele, nós podemos estar aqui, senão nós não estaríamos aqui hoje. É um prazer muito grande estar com Vossa Excelência, dividir o plenário com Vossa Excelência, dizendo a satisfação de ver um promotor de justiça. E não é porque hoje está convergindo, não. Ontem, para Vossa Excelência ter ideia, eu estava correndo uma perda danada de um processo que Vossa Excelência acusou aqui, do policial que sentou o dedo
e aquele caboclo que era vagabundo, tinha uma tatuagem de palhaço, que segundo a lenda era um matador de polícia, que foi colocado na rua e eles queriam mandar ele para a máscara com ordem do juiz da VEC de não internar ninguém lá, e mais ainda, não pode internar ninguém lá que seja do regime semiaberto. Ele queria socar o ex-polícia lá do outro tamanho. Esse júri tem um bom tempo que nós fizemos, foi um policial militar, quem presidiu foi o doutor Alexandre. Então, tem hora que Vossa Excelência tem um posicionamento disso. Tem um punhado de polícia aí que saiu daí bravo pra cabeça, falou da próxima vez vai dar 17 anos. Exatamente, consegui baixar para 16. Por quê? Peguei o doutor Alexandre presidindo, tem uma caneta que é um negócio de chumbo, e peguei a primeira cama criminal, que é o de chumbo junto. Então foi chumbo na asa do dois lados. Baixou para 16, graças ao bom Deus, até colocar o moço na rua, ele já está no semiaberto, então vai experimentar as agruras do sistema. Perdemos o jogo 4-3. Aí a gente fala, perdeu, mas é um negócio de vaidade. Justiça foi feita na ótica do Conselho de Sentença. O PR saiu daqui do louco, ele enfurecido, porque o vagabundo tirou deles, mas estivemos em lados antagônicos. A história contada por Vossa Excelência. Vamos reabrir isso. A história contada por Vossa Excelência foi uma, a nossa foi outra. O Conselho de Sentença acolheu a versão que Vossa Excelência deu, a luz que Vossa Excelência lançou sobre o processo. Mas é um privilégio estar aqui com Vossa Excelência e espero que seja, né, mais um punhado aí. Nesse ano eu não sei, mas é um prazer ter um promotor de justiça da envergadura de reconhecer que nesse caso específico, não obstante outras pessoas terem merecido um século de encarceramento, que nesse caso esses dois moços não tem nada a ver com isso, com os meus respeitos. A Daiane e a Soraya, privilégio estar com Vossa Excelência, a senhora que foi responsável por estar aqui, capitaneava a defesa do Fábio, agradeço muito a gentileza. Daiane, bem-vindo ao Tribunal do Júri, a porfia dos argumentos. Meus respeitos, senhoras e senhores da Força Pública, sargento, aos seus comandantes e comandados do nosso respeito, senhoras e senhores judados não sorteados, membro da Sociedade Belo Horizontina, doutora Mara, doutor Eliane, doutor Ricardo, doutora Denise, doutora Ângela, doutora Isadora e doutor Jeremias, eu vou ser o mais objetivo possível, o mais cirúrgico possível. Hoje eu estou quase naquela etapa do dizer amém. Ele esgotou tudo. A única coisa que Sua Excelência não esgotou, que eu gostaria de perfilar, é o clímax que existe hoje de segregar para depois julgar. É prender para depois apurar. E nesse caso específico, o meu patrocinado ainda tem um trem pior ainda, né? Com todo respeito, merece o Ministério Público, que é um indivisível, mas a bagaça veio lá de Igarapé. O fato aconteceu em São Joaquim de Bicas, pertencente à cidade, o município lá com a marca de Igarapé. Quando houve o procedimento investigatório foi levado a efeito, identificou-se o carro do meu patrocinado, que é este aqui. Hoje os dois são meus patrocinados. Então o Fábio é este aqui, que no dia dos fatos estava trabalhando. E pitorescamente, ele ficou em cana 3 anos. 3 anos e 10 meses, né? 3 anos e 10 meses. Ele trabalhava num lugar. Sabe onde é que ele trabalha hoje? No mesmo lugar. No mesmo lugar. Tem um livro do Carnelucci que chama-se As Misérias do Processo Penal, que ele fala da dificuldade que a sociedade, ou daquele que foi segregado, de conseguir emprego. Ele está no limiar de ir para a rua e pensa, nossa, minha vida vai mudar, paguei minha dívida da sociedade. Quem é que vai dar emprego para um cidadão que foi acusado por estupro, por roubo, por latrocínio, por homicídio? Que dirá 4 homicídios. Eu recepcionei no meu escritório o Fabão, que foi acusado de matar uma cabeleireira com 7 tiros. Eu até trabalhava na recepção, ninguém nunca brigou comigo depois que eu botei o Fabão lá. Eu e Cláudio demos a oportunidade para ele. O negócio é brincadeira. Pode voltar a matar? Pode. Ameaça sua mãe, seu pai, seu irmão. E me disse que não vai matar. Vai sim, vai sim. Se falou ao contrário, está mentindo. Está mentindo para si próprio. Porque a legítima defesa Deus instituiu quando Davi matou Golias. Então Deus que falou não matarás, permitiu que a morte de um ser humano fosse encetada por outro irmão de sangue, ou em Cristo, ou ser humano. Então a legítima defesa é nossa, é própria. No caso de oportunidade, o Fabão teve esse processo, nós, eu e Cláudia, recepcionamos ele lá, e esse moço foi recepcionado pelo outro que acredita que o ser humano tem recuperação.
e que para se condenar alguém tem que ser prova, isso mostrou sua excelência, o promotor de justiça. Ele não está revoltado com a sociedade, ele não virou bandido. O moço lá transgrediu, não sei qual foi a chaga dele, qual foi o problema dele, se foi ele, se não foi. Você está em cana por um processo igual a esse, em que ele vai passar lá 1 ano preso para depois assim, decreta a absolvição. Ontem, o doutor Ricardo Cury, um parceiro que nós temos em Moreiraé, conseguiu uma absolvição do Tribunal de Justiça de Minas Gerais do indivíduo que tomou 17 anos de cadeia. Tráfico de drogas, associação, organização criminosa e o diabo do vale. Ele ficou preso 2 anos nesse processo para ser absolvido. O que é a crítica minha? Se prende para depois apurar, se prende para depois julgar. Não é assim que funciona. Não é assim que sim. Em alguns casos excepcionais, aconteceu lá em Brasília, uma advogada de 26 anos foi pegar uma carona, foi alvo de crime sexual e foi morta por um indivíduo que já tinha um histórico de crimes dessa natureza. É uma coisa diferente. Mas nesse caso, entre esses 2 jovens, são 2 jovens, tem 50 pulgadas para mim menino, de terem sido encarcerados, de ter passado mais de 36 meses em cana por crimes que não cometeram, era reflexão. Na minha participação hoje, eu só queria pedir essa reflexão a Vossa Excelência. O que nós temos compulsado diuturnamente? Indivíduos sendo presos, 800 mil presos no Brasil hoje, Minas deve estar batendo na casa dos 80 mil, 40 mil são presos provisórios. 40 mil fazem esse ombreio, esses 2 que estão aqui. E passado 3 anos da vida dele, presos, sendo inocentes. Eu vou dizer, categoricamente, o meu cliente é inocente. O Alexandre é inocente. Não há um indício, uma vírgula nesse processo que os vincule. O meu, que havia consciência, ciência, anuência de que o carro que ele emprestou para pessoas daquela comunidade seria utilizado numa empreitada de morte. E o outro que tenha participado do planejamento, da orquestração, notadamente da execução do crime que Vossas Excelências estão a julgar. Mas não obstante isso, eles amargaram 3 anos de casa. Imagina se esse moço não tivesse tido um patrão com essa lucidez, de franquear a ele, acusar de 4 homicídios. 4. Esse moço passa numa blitz, se puxar lá, tem 4 homicídios na conta bancária dele. Sabe quando é que você vai sair de lá? Nunca. Ele vai sair daqui, esperamos nós, absolvido. Se ele for alvo de uma incursão policial, uma blitz, ou se amanhã tiver uma incursão policial num aglomerado, numa festa, e puxarem a capivara dele, indiciado por 4 homicídios, triplamente qualificados. É a história que esse moço vai carregar pro resto da vida, sendo inocente. Eu vou en passant dizer para Vossa Excelência como é que se julga um ser humano. Serão feitas perguntas objetivas e serão feitas muitas perguntas, porque nós temos uma infinidade louca de imputações. São 4 homicídios. Cada homicídio terá a seguinte pergunta: no dia dos fatos, as vítimas dominadas tomou tiro, uma por uma, e morreu? Resposta sim. Ninguém está discutindo aqui. Segundo, ele, Fábio, que eu não sei como é que Sua Excelência vai julgar primeiro o Fábio, se vai julgar primeiro o Alexandre. Então, um ou outro vai ser individualizado nominalmente, o nome da vítima identificado, o nome do réu que está sendo julgado, e vai se julgar um réu em todas as séries, vai perguntar se ele concorreu de qualquer forma. Se pede que o Ministério Público de Defesa suplica para que a resposta seja monossilaticamente. Monossilábica. Não. Acabou de julgar tudo aí, não vai julgar mais nada. Segunda série, com relação à segunda vítima. Terceira, com relação à terceira. Quarta, em relação à quarta. Crime de corrupção de menores. Crime de associação, organização criminosa. O que se pede é que, segundo os quesitos que falam nominalmente, que eles são citados pessoalmente
identificados pelo seu nome, sobrenome, se diga não. E nós estaremos, restaurando a ele, não a liberdade plena, mas o conforto de que a sociedade reconheceu que nesse fato, nesses episódios, eles não têm qualquer responsabilidade, qualquer espécie de responsabilidade. E com relação àquele moço ali, ele não tem crédito de cadeia, imagina. Esse cara ficou 3 anos e 10 meses em cana, se praticou, o roubo vai de 4 a 10, aumentar de 1/3 a 2/3, por conta do concurso de agente ou arma do coisa do Vale. Então esse moço poderia, o regime seria o semiaberto. Esse moço ficou encarcerado para ver o que é um negócio que, aspas, rotula-se como justiça. Esse moço ficou encarcerado 3 anos e 10 meses. Se ele for condenado a 5 e 4, que deveria ser semiaberto, ele teria estágio para livramento condicional para o crime hediondo. E vai ter que marchar na cadeia, se ele deve algo, cumpra sua pena. E eu não sei, o que pode ter levado a delinquir, se é que ele delinquiu? Os 4 homicídios que estão na capivara dele? A falta de oportunidade? O monstro foi criado pela sociedade representada pelo Ministério Público ou pela Polícia Judiciária. Então nem sempre, excelências, hoje nós convergimos. Nem sempre são só eles os defensores da sociedade. Nós também defendemos a sociedade. O advogado também figura como defensor da sociedade. Porque hoje, esse moço não seria julgado como tem advogado. Estou recebendo 1 centavo para fazer o que valeu ele. O outro contratou, fizemos um parcelamento para ele de vista, pagou bonitinho, não teve nada a reclamar desse moço. São pessoas de baixa condição financeira, o que nós assumimos que eles comprometeram pagar, e esse outro está sendo aqui defendido por nós sem receber 1 centavo. Por quê? Senão o juiz seria desmembrado. O meu seria julgado e esse moço ia ficar por aí. Inclusive com um juiz lá do crime, de roubo, com ele pendente de julgamento. Por isso que eu me dispus a fazer. Eu conheci o posicionamento do Toema, nós conversamos, falei, não, me dá que eu seguro. Pedi a sua excelência, me nomeia, fui conversar com ele, aceito, e eu fico a me perguntar, será que ele é bandido ou a sociedade criou ele como bandido? Transformou ele num bandido? Tolhindo as oportunidades que nós não emprestamos àquele que tem uma marca, uma nódoa na sua vida no teatro. Vossas excelências não têm absolutamente nada a ver com isso. Vossas excelências não estão em inquérito, vossas excelências não instruem processo, vossas excelências não pronunciam, não prolatam um acordo. Vossas excelências são juiz de fato e direito dessa causa. E a causa desse moço hoje, tanto quanto do fato, reclama reconhecimento da materialidade e letalidade e negativa com relação à autoria. O que nós pedimos aqui é que seja restaurada para eles uma coisa só, que há muito foi tolhida com relação a ele, aos dois. Chama justiça, muito obrigado. Encerramos, excelência. Senhores, vamos esvaziar o salão.